Olá, tudo bem? Então, dando continuidade ao vídeo anterior aí, a respeito das operações no conjunto dos números inteiros, as operações fundamentais. Já falamos anteriormente a respeito de alguma coisa sobre divisibilidade, múltiplos e divisores, aí, números primos. E eu comentei, inclusive, no vídeo anterior a respeito do teorema fundamental da aritmética. E agora nós vamos começar a detalhar bem a respeito desse teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética, na íntegra, ele fala o seguinte, que todo número natural, tá, maior que 1, ou ele é primo, ou ele é formado pelo produto, tá, entre números primos. Então ele já está levando em consideração o conceito do que é o número primo. Aqui é uma interpretação da íntegra do que é o teorema fundamental da aritmética. Ele fala o seguinte, ó, todo número composto, então já está considerando que é composto, ou seja, não é primo, tá? N pertencente ao conjunto dos números inteiros, pode ser escrito na forma de produto entre números primos. Então, está vendo o número n, está considerando o número n como um número composto. Tá? Então, ele pode ser escrito, ou mais ou menos, se ele é positivo ou negativo, tá? Através de um produto, ou seja, o resultado da multiplicação entre números primos. Tá? Onde, e aí, P1, P2, P3, até o Pn são os números primos que são divisores de n. Tá? Então, isso daí é o que a gente chama aí de forma aí decomposta, tá? Decomposição de um número em fatores primos. Então você pega um número composto e você vai quebrando em partículas menores. Os números primos, tá, gente, eles são considerados também como os blocos indivisíveis. Por quê? Porque lembra no vídeo anterior, quando nós falamos de divisores, quais são os divisores do 2? É 1 e ele mesmo. E aí dividir por 1 não vira nada, porque 2 dividido por 1 dá ele mesmo, dá 2. Entendeu? Então você não consegue quebrar esses números primos em números menores através de uma divisão exata e uma divisão inteira. Estamos falando aqui no conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. O 3 é a mesma coisa, você não consegue quebrar o 3 em blocos menores inteiros, né? Cuja multiplicação vai dar o 3. É 1 vezes 3, pronto, acabou. Já o 4 não, o 4 é 1 vezes 4, mas é 2 vezes 2. Você entendeu? Então a diferença entre o número primo e o número composto, isso é extremamente importante. E aí nós vamos pegar esse fragmento do teorema fundamental da aritmética que fala que todo número composto, tá, ele pode ser escrito, ele pode ser decomposto, pode ser quebrado, tá, na multiplicação ou no produto de números primos que são divisores desse determinado número. Então, ó, o que nós estamos falando? Eu coloquei essa imagem para ilustrar, para justamente chamar a atenção, tá, gente, de quando você faz a fatoração, quando você faz a decomposição em números primos, o que você está buscando no número, tá, gente, entre aspas, aí, é o DNA do número, a genética do número. E isso é extremamente importante. As características dele a respeito de ser um quadrado perfeito, ser divisor de determinado número ou não, está todo ligado, gente, à composição, à genética em relação aos números primos que o compõem. Então olha o 210, coloquei o 210 aí para dar uma olhada na anatomia dele, tá? Estou usando termos aí fora da matemática para ver se fica bem claro para vocês. Então, ó, o 210, por exemplo, eu posso quebrar o 210 pela metade, posso dividir por 2, e aí dá 105 cada parte. O 105 já não é um número par, então não dá mais para dividir por 2. Mas ele dá para dividir por 3, já vou recordar a respeito dos critérios de divisibilidade. Tá? Dividir por 3, 105 dividido por 3 dá 35. O 35 não dá mais para dividir por 3, mas ele é divisível por 5. 35 dividido por 5 deu 7. E aí o 7 é o número primo, né? Então você só vai conseguir dividir por ele mesmo. Tá? A partir do momento que você chegou no 1, tá? Você acabou a decomposição. Eu consegui quebrar o 210 em função dos seus blocos primos. Então eu posso falar que o 210 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Essa é a composição primitiva do número 210. Essa é a genética do número 310. O produto entre 2, 3, 5 e 7 vai gerar o 210. E essa decomposição ela é única, tá, gente? Em fatores primos, não existe outra combinação em números primos que geram o 210.
Da mesma maneira que a recíproca é verdadeira. Se eu pegar o 2, o 3, o 5 e o 7, apenas cada um deles uma única vez, o resultado vai dar só 210. Tá? Então essa relação ela é única. Tanto a decomposição como a composição ela é única. Lembrando que eu falei a respeito lá no início do curso, a respeito de decomposição através de soma das ordens, né? E aqui agora nós estamos falando a respeito de produto em blocos primos, de números primos, que é extremamente importante. Isso aqui nós vamos usar demais daqui para frente, tá? Não é a única maneira, tá, gente, de eu ficar dividindo simultaneamente aí o número por números primos. É que a maneira mais prática é essa que eu apresentei aí. Depois nós vamos escrever de uma maneira diferente. Mas tá aí, você pode pensar assim, ó, o 144, eu quero fazer a decomposição dele. Pensa em dois números cujo resultado da multiplicação vai dar 144. Você chuta dois números aí. No caso, eu considerei aqui, por exemplo, 144, ele é a mesma coisa que 12 vezes o 12. Olha, é um quadrado perfeito, hein? Então a raiz quadrada de 144 é 12, já adiantando alguns conceitos aí para vocês. Olha o que eu fiz com esse 12. Esse 12 eu quebrei o 12 em 2 vezes o 6. Já o outro 12 eu quebrei como 3 vezes o 4. Tá? Para ficar bem, para misturar bem, para que vocês enxergarem qualquer maneira que vocês pensarem. Poder ter pensado em 2 vezes 72? Sim. Depois do 72 você poderia quebrar em 2 vezes 36, o resultado final seu é o mesmo. Tá vendo que o número 2, esse número 2 aqui, ele já é o número primo, não tem como quebrar novamente esse número. Tá? Lembra, são blocos indivisíveis os números primos. O 6, eu quebro o 6 como 2 vezes o 3. Aqui é número primo, aqui é número primo, aqui é número primo. Esse daqui já era o número primo, então não tenho que mexer com ele. E aí o 4, quebrei como 2 vezes o 2. Repara que todos os fatores aqui embaixo, gente, são números primos. Ou seja, não tem mais o que eu mexer nisso daí. A única coisa que eu posso fazer aí é reorganizar para deixar mais bonitinho essa sequência. Então eu posso falar aí que o 144, eu agrupei todos os números primos, os fatores primos 2, e depois agrupei os 3, tá? Os fatores primos 3. E aí só recordando já da nossa operação de potenciação, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever de uma forma simplificada que é 2 elevado a 4, ou 2 elevado a quarta potência. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado. Ok? Então essa decomposição, tá, gente? Esse algoritmo aí, ele é extremamente importante pra gente. Tá? Uma recordaçãozinha rápida a respeito dos critérios de divisibilidade que vão ajudar a gente bastante agora. Para saber se o número ele é divisível por 2, né? Basta verificar se o número ele é par. Ou seja, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 é par, consequentemente é divisível por 2. Para saber se o número é divisível por 3, a regrinha do 3 é utilizarmos aí a soma dos algarismos. Tá? Vamos pensar, por exemplo, no número aí 351. Será que eu consigo dividir 351 por 3? Soma os algarismos. 3 mais 5 mais 1. 3 mais 5 dá 8, 8 mais 1 dá 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então o 351 sim, você também consegue dividir por 3. Essa regra do 3, gente, é a mesma regra do 9. Repare que o 351, a soma deu 9, e 9 é divisível por 9. Então você pode ter certeza que se você tentar pegar o 351 e dividir por 9, você vai ter uma divisão exata. Certo? E esse é o critério de divisibilidade do 3. E já aproveitando que eu falei do 2 e do 3, como é que eu sei se o número é divisível por 6? Verifica a regra do 2 e verifica a regra do 3. Por quê? Porque o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, para ser divisível por 6, tem que dar certo a regra do 2, tem que dar certo a regra do 3. Ou seja, tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Ok? Aqui, como que eu verifico se o número é divisível por 4? Se ele terminar em 0, 0, em 2 zeros, ou se os dois últimos algarismos do número formarem um número divisível por 4. Se eu pego aqui, por exemplo, ó, 758.132, por exemplo. Eu não preciso verificar o número inteiro, vai só dos últimos dois algarismos, ó, os últimos dois algarismos. 32 é divisível por 4? Sim.
Então, se os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, pode ter certeza que esse número inteiro é divisível por 4. Uma regra muito parecida a essa daí é a do 8, tá? É a regrinha do 8, tá? Então, todo número terminado em 000, agora são 3 zeros, tá? Ou se os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Então você pega aí um número, vamos pegar a próxima aí, ó, 758. Vamos facilitar aqui para vocês e para a gente aqui, ó. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. O 160 é divisível por 8, né? O 16 é divisível por 8, o 160 também é divisível por 8. Então, sim, o 160 é divisível por 8. Então você pode ter certeza que o número inteiro também é divisível por 8. Então a regra que serve para o 4, ela é muito parecida com a regra que serve para o 8. Certinho? Critério de divisibilidade do 5. Como é que eu verifico se o número é divisível por 5? Se ele terminar em 0 em 5, né? Repara a tabuada, né? Os múltiplos do 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 100, 135. Né? Todo número, né? Todo múltiplo de 5, ou ele termina em 0 ou ele termina em 5. Ou seja, para verificar se o número é divisível por 5, verifica se ele termina em 0 ou em 5. Tá? Terminando em 0 em 5 é divisível por 5. E a regrinha do 10? A regrinha do 10 é se o número terminar em pelo menos um zero. Tá? Isso você pode expandir para o 100 também. Né? O 100, como tem dois zeros, como é que eu verifico se o número é divisível por 100? Se ele terminar em pelo menos dois zeros. Como é que eu verifico se o número é divisível por 1000? Se ele termina em pelo menos 3 zeros. Certo? Comentário breve, comentário rápido aí para poder refrescar a memória de vocês a respeito dos critérios de divisibilidade. Porque agora que nós vamos detalhar bem a fatoração, a decomposição em fatores primos, é legal você ter essas regrinhas aí fresquinhas aí na mente. Ó, então vamos lá. Ó, o algoritmo prático a respeito da decomposição em fatores primos. Então eu pego o número aí, faço uma barrinha aqui do lado vertical. Eu prefiro, tá, gente, começar do menor para o maior. Isso não é uma lei, não é obrigatório, não é regra. Se você quer começar essa decomposição por qualquer outro número, vamos fazer de duas maneiras aqui. Eu vou começar pelo 2. Aí a metade de 200 é 100, a metade de 10 é 5. Dividir por 2 deu 105. Não dá mais para dividir por 2, vou dividir por 3. E aqui 105 dividido por 3 é 35. Ó, repara a regrinha do 3 aqui, ó. 1 mais 0 dá 1, mais 5 dá 6. O 6 dá para dividir por 3, então o 105 também dá para dividir por 3. Olha aqui já, ó, 3 mais 5 dá 8. 8 não dá para dividir por 3, então o 35 também não dá. Então pula o 35, vai para o próximo número primo nosso, que é o 5. 35 dividido por 5 dá 7, aí 7 é o número primo, 7 dividido por 7 dá 1. Chegou no 1, acabou a nossa fatoração. E nós já chegamos à conclusão, nós já tínhamos esse resultado, que 210 é o produto de 2 vezes o 3 vezes o 5 vezes o 7. Vou fazer aqui rapidão de uma outra maneira, tá? Se eu quisesse começar por um outro número primo, Carlos. Nossa, deu uma tremida aqui. Vamos ver se eu consigo acertar um pouquinho mais essa linha aqui, essa reta aqui, ó. Não ajudou muito, mas já deu uma melhoradinha. Se eu começo a dividir, por exemplo, por 7, 21 dividido por 7 dá 3. E aí abaixo do zero dá 30. Tá vendo? Eu comecei pelo último número primo utilizado, mas não vai gerar problema. Ah, eu quero dividir por 13, por 7 não dá mais. Vamos dividir por 13 isso aqui. Então, 30 dividido por 3 dá 10. Opa, agora eu vou dividir por 5 então, Carlos. Legal. 10 dividido por 5 dá 2. 2 é o número primo, 2 vezes 1 dá 2. Reparem que o 2 está aqui, que está aqui. O 3 está aqui, e ele está aqui. O 5 está aqui e ele está aqui, e o 7 está aqui, está aqui. A ordem é diferente, mas a ordem dos fatores não altera o produto, então não tem problema nenhum isso daí, tá? Não tem problema algum você fazer isso daí. Avançando um pouquinho mais, que agora aqui eu acho que eu vou refrescar bem a memória de vários de vocês, né? Vamos pegar aquela fatoração ali, agora por isso que eu prefiro já ela mais organizada, tá? Ela numa ordem aqui. Porque, ó, reparem o seguinte, a respeito de quais são os divisores e quantos são os divisores. Tá? Para nós sabermos quantos são os divisores, qual é a nossa referência? A nossa referência é a forma fatorada.
tá? É aquela forma fatoradazinha, em especial os expoentes dos números primos. Não apareceu expoente nenhum, Carlos, não tem problema. Se não apareceu expoente nenhum, é porque tem 1. O 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, e o 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1. Então, se eu quero saber quantos divisores naturais eu tenho, tá? Então, aqui, ó, quantos divisores naturais nós temos para o 210, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada um desses expoentes e somar uma unidade. Por que uma unidade? Isso aí nós vamos falar lá quando nós falamos de princípio fundamental da contagem, análise combinatória. Um detalhe para vocês, para não ficar pulando o assunto aí e acabar confundindo a cabeça de vocês. O próximo expoente, pego o expoente e somo 1. Sempre vai somar 1? Sempre vai somar 1. O próximo também deu 1 mais 1 e o último 1 mais 1. O que acontece? Isso daí tá? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 divisores naturais. Tá? Lembra do comentário meu anterior. Se eu quero saber quantos são os divisores inteiros, para cada divisor natural eu tenho 2 divisores inteiros. Porque é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, se for o caso, e assim por diante. Então, sempre a quantidade de divisores inteiros é o dobro da quantidade de divisores naturais, ou seja, o dobro de 16 é 32. Como que eu determino quais são eles, Carlos? Se eu precisar determinar quais são, e não simplesmente quantos são. Então, você vem aqui, ó, coloca uma outra barrinha aqui do lado, ó, e começa pelo 1, porque o 1 é divisor de todo número natural, tá? Lembrando que todo número natural é divisível por 1. Aí você vem multiplicando, ó, 2 vezes o 1 dá 2. Não tem mais multiplicação com 2, passa para o 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes o 2 dá 6. Acabou a multiplicação do 3, passa para o 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6 dá 30. Acabaram todos os produtos do 5? Sim, acabaram todos os produtos do 5. Passa para o 7. Volta lá no começo sempre. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6 ou 6 vezes 7, 42. 7 vezes 5, 35. 7 vezes o 10 dá 70. 7 vezes 15 dá 105, tá? E o 7 vezes o 30 dá 210, certo? E aí, para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo, se nós determinamos se as informações nossas estão batendo, nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 são os 16 divisores naturais que nós temos aí do 210. Essa regrinha é muito importante, muito interessante você recordar isso aí. Se não lembrava, guarde isso daí, que isso aí é muito interessante, tá? E qual é a diferença dos divisores naturais para os divisores inteiros? É só você chegar aqui na frente e colocar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Ou seja, a quantidade de divisores inteiros é o dobro da quantidade de divisores naturais. Então são 32 divisores inteiros. Ok? Então é dessa maneira que, se você precisar, lógico que numa prova, numa avaliação, provavelmente ele não vai pedir a respeito de quais são todos os divisores. E se pedir, não vai pedir de um número muito grande. Mas fiquem atentos, que é uma característica, uma propriedade muito importante aí. Então, recordando, como que se determina a quantidade de divisores, como que eu determino a minha quantidade de divisores, tá? Quantos divisores eu tenho aqui, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Quantos divisores nós temos e quais são os divisores.
essas duas regras são extremamente importantes. Se são divisores naturais ou inteiros, a diferença é só um mais ou menos. E se precisar citar cada um deles, você tem aí aquele algoritmo para poder resolver isso. Ok? Vamos fazer mais um exemplozinho que é extremamente importante, essa fatoração aí, treinar a fatoração. Vamos ver aí o 144. Então vamos fatorar o 144, que nós já fizemos de uma outra maneira, nós vamos treinar aqui. Ó. Então 144, vou começar do menor para o maior, que eu acho que fica de uma maneira mais organizada, tá? 72 dividido por 2 dá 36. Enquanto for par, vai dividindo por 2. Vai dar 18 dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Chegou no 1, acabou a fatoração. De uma maneira mais rapidona aqui pra gente, nós vimos que isso aqui, ó, é o 2 elevado à quarta vezes o 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Qual é a quantidade de divisores, Carlos? Então vamos ver, a quantidade de divisores, ó, vamos escrever aqui, ó, divisores naturais. A quantidade. Divisores naturais. Pega o expoente de cada número primo e soma 1. Então 4 mais 1. E multiplica aqui 2. 2 mais 1. Então 4 mais 1 dá 5. 2 mais 1 dá 3. Então 5 vezes 3, você tem 15 divisores naturais. Expandindo para os inteiros, expandindo para o conjunto dos números inteiros, é sempre o dobro. Então, tu pega 15 vezes o 2, são 30 divisores inteiros. Quer treinar aqui a respeito disso daí? Ó, poderia ter deixado aquele espaço ali do lado para não ter que repetir. Vamos dar uma apertada aqui, ó, para treinar como é que acha cada um deles. Então, 2 deu 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Vamos fazer mais um aí, determinar cada um dos divisores. Põe uma outra barrinha aqui, começa pelo 1 e vem. 2 vezes 1, 2. Acabei esse 2, vai para o próximo número. Ó. 2 vezes 1 é o 2, nós já fizemos. Então faz 2 vezes o 2 só, que é 4. Quando é repetido, você não precisa colocar mais do que uma vez, tá vendo? 2 vezes 1 já fizemos, 2 vezes 2 nós já fizemos, 2 vezes 4, 8. Vamos lá, volta de novo. 2 vezes 1 já fizemos, 2 vezes 2 já fizemos, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Esse nós não fizemos ainda. Tá? Agora o 3. O 3 começa desde lá de cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes o 16 dá 48. Então multipliquei até aqui, ó. O 3 eu multipliquei até o 16. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 16, 48. A hora que você passar para o próximo 3, até o 16 você já fez, não precisa repetir. Então começa dessa última linha aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes o 6 dá 18. 3 vezes o 32 dá 36. 3 vezes o 24 dá 72. 3 vezes 48. 3 vezes 8 dá 24. Vão 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. Que é o maior divisor de um número, é ele mesmo. Tá? Então aqui estão todos os divisores. Se por acaso quiser dar uma confirmadinha para ver se não esqueceu de ninguém, ó, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 divisores naturais. São os 15 divisores naturais que nós achamos aqui. No caso, se você colocar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8 e assim por diante, então mais ou menos 144, você chega nos 30 divisores inteiros, ok? Recordando essa ferramenta, muito importante aí, tá? Fiquem atentos a esses detalhezinhos por trás desse algoritmo que nós temos aí. Avançando, para poder concluir mais essa etapa aí, nós vamos falar a respeito de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Tá? Também são valores extremamente importantes aí. Agora, a maneira mais prática, não é a única maneira, tá? Mas a maneira mais prática de se resolver isso daí é o que nós chamamos de fatoração simultânea. Coloca 2 ou mais elementos, no caso se for 3, 4, 5,
você coloca esses números aí e vai fatorando simultaneamente. Tá? Conforme vai dando para dividir, você tem que dividir o número obrigatoriamente. Então, ó, nessa mesma fatoração, presta bastante atenção, que nessa mesma fatoração eu já vou fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. Então, todo detalhe aqui, tá? Atenção a todo detalhe aqui. Então, ó, tem número par, vou começar por 2. Prefiro sempre começar do menor para o maior. Então, 30 dividido por 2 dá 15. 45 não dá para dividir, Carlos, não tem problema. Desce. Tá? É só descer o número. Vamos lá. Não tenho mais número par, então eu passo aí a divisão para o 3. Tá? Então vamos dividir por 3. O 15 dá para dividir. 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. Repara, tá, gente? Repara o seguinte, que esse 3 ele é um divisor comum. Ele dividiu todos os números envolvidos ali. Então, ó, faz uma marquinha nele que esse cara ele é importante pra gente, extremamente importante. Vamos continuar, dá para dividir por 3 novamente. O 5 não deu para dividir. 15 dividido por 3 dá 5. Esse 3 dividiu apenas o 15, não dividiu o 5, então ele é importante, mas nem tanto assim. Agora aqui, o 5. A hora que eu dividir o 5, o que vai acontecer? Ele vai dividir o primeiro 5 e vai dividir o segundo 5. Ou seja, ele dividiu todos os números envolvidos. Então ele voltou a ser extremamente importante para a gente. Faz uma marquinha, faz um tiquezinho nele. Tá? Por quê, Carlos? Pelo seguinte, ó. Para poder achar qual é o mínimo múltiplo comum entre 30 e 45. O mínimo múltiplo comum, gente, ele sai através de todos os elementos, da fatoração inteira. Ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tá? Então, ó, vai fazendo uma multiplicação da maneira mais prática. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 10 dá 90. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 30 e 45 é o 90. E para achar o máximo divisor comum, você só vai pegar aqueles dois importantes que eu falei para vocês destacarem. Tá? Então, a hora que você pega apenas aqueles dois importantes, que é o 3 e o 5, que você multiplica, 3 vezes 5 dá 15. Nesse caso, você acha o valor do máximo divisor comum entre 30 e 45. Deixa eu hidratar um pouco aí as pregas vocais, senão não vai. Certo, gente? Então, presta atenção, cálculo de MMC e MDC, também dois cálculos importantes para a gente para resolver vários exercícios aí. Vamos colocar um outro exemplo com um número a mais, para vocês verem o que eu estou falando. Então vamos preparar a fatoração. 12, 36 e o 60. Vamos fazer a fatoração simultânea. Tá? Vamos preparar aí. Vou começar a dividir por 2. Então 12 dividido por 2 dá 6. 36 dividido por 2 dá 18. 60 dividido por 2 dá 30. Repara, dividiu todo mundo, Carlos? Dividiu todo mundo. Então é um cara importante. Marca ele pra gente. Faz um tiquezinho nele ali. Tá? Eu esbarrei ali no slide. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir a gente depois na resolução. Tá? Vamos continuar a fatoração. Vamos continuar dividindo por 2 novamente. Divido por 2 deu 3. Divido por 2 deu 9. Divido por 2 deu 15. Novamente o 2 dividiu todos os números envolvidos. Então, novamente, ele é extremamente importante. Faz um tiquezinho nele. Tá? Continua a fatoração. Agora não tenho mais número par, então passo para o 3. Então aqui dividido deu 1, dividido aqui deu 3, dividido aqui deu 5. Olha só, esse daí também ele é importante para a gente. Então vou fazer uma marquinha nesse 3 também. Repare que como já apareceu um 1, aquele 1 não vai conseguir mais ser divisível por ninguém. Então ninguém mais vai ser tão importante assim para o máximo divisor comum. Tá? Por quê? Porque esse 1 aqui não dá mais para dividir, então não tem mais como dividir todo mundo. 3 dividido por 3 dá 1, abaixo 5, tá vendo? Não dividi todo mundo, então não vou fazer uma marca especial nele. E aí, para concluir a fatoração, divido por 5. Tá? Então, qual é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, tá, gente? É o produto de todos da fatoração. Então, ó, 2 vezes 2, que é o 2 ao quadrado, 3 vezes 3, que é o 3 ao quadrado, vezes o 5. Vamos fazendo parcialmente aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 dá 20. 3 ao quadrado dá 9.
Então 20 vezes 9, 2 vezes 9 é 18, 20 vezes 9 dá 180. Então o 180 é o mínimo múltiplo comum entre 12, 36 e 60. E o máximo divisor comum? O máximo divisor comum nós vamos pegar apenas aqueles que são divisores comuns, né, que nós falamos aí que são extremamente importantes. É o 2 ao quadrado, que é o 2 vezes 2 vezes 3. Então isso é 4 vezes 3 é 12. Então o 12 é o máximo divisor comum. Por coincidência foi exatamente um dos números, mas não necessariamente acontece. Você viu que ali não tinha acontecido. Nesse caso aconteceu porque 12 é divisor dele mesmo, lógico. O 36, o 12 ele é um divisor de 36 e o 12 é um divisor de 60 nesse caso. Certo? Então, gente, ó, essas são as ferramentas que são extremamente importantes para a gente, Todos esses algoritmos, esses conceitos aí, nós vamos retomar em outros exercícios, em resolução de outros exercícios, que às vezes não tem nada a ver com a pergunta direta em relação a isso. Mas dependemos desse cálculo para conseguir concluir o exercício, para conseguir resolver o exercício. Aqui, nesse final aí, Carlos, eu sempre vou precisar marcar aqueles que são divisores comuns? Não, depende do exercício que você está resolvendo. Se o exercício seu for só de MMC, de mínimo múltiplo comum, faz a fatoração completa e considera todos os números. Agora, se o exercício envolve MDC, aí você precisa marcar quais são esses divisores comuns, correto? Esse é um vídeo extremamente importante, de repente ficou um pouquinho mais extenso, mas esses vídeos que são mais extensos é porque tem detalhes extremamente interessantes e a gente não pode passar por nenhum deles justamente para que lá na frente nós não tenhamos mais nenhuma dúvida para poder aplicar de uma maneira mais aprofundada. Certo? Ok? Sempre um grande beijo no coração de vocês, um forte abraço, bons estudos, firme nos estudos aí, que tá chegando a nossa hora. Um abraço para todos, gente. Tudo de bom.